Olá, pessoal! Estamos diante de mais uma aula da disciplina de Bioquímica Clínica. Sou a professora Renata Mazia de Oliveira Lima e hoje nós vamos estar trabalhando a avaliação laboratorial do metabolismo dos carboidratos. Para iniciar, uma breve definição de carboidratos. Carboidratos são moléculas orgânicas constituídas basicamente por átomos de carbono e hidrogênio. Carbono, 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 hidrogênio. E são caracterizadas por grupos funcionais, pela presença de hidroxilas e carbonilas de aldeído ou cetona. Então, temos aqui, grupo funcional, os grupos funcionais. O que é importante a gente ter em mente sobre o metabolismo da glicose? Vamos acompanhar esse fluxograma. Após uma refeição rica em carboidratos, em glicose, essa glicose vai passar por digestão, por absorção, lá no trato gastrointestinal. Consequentemente, a glicose começa a ser absorvida pela mucosa intestinal e começa a cair na corrente sanguínea. Então, vai tendo um aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. E a glicose que está ali na corrente sanguínea, ela precisa ser transportada do sangue para o meio intracelular. Então, a glicose, ela precisa entrar dentro da célula. Tá? A glicose na corrente sanguínea não serve para nada, só para dar os problemas. Glicose precisa entrar dentro da célula. Dentro da célula, de todos os tecidos do corpo humano, em que a glicose sofre o processo de glicólise, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa, e vira ATP, e vira energia para a célula. Então, a glicose, uma vez dentro da célula, vai ser metabolizada para produção de ATP. A gente quer suprir as demandas funcionais da célula. A célula precisa ter energia para manter o seu metabolismo basal. Células nervosas e os demais tecidos captam ATP. Músculo, fígados, hepatócitos, células nervosas, todos os tecidos estão captando glicose para transformar em ATP para as funções vitais. No momento que você tem mais glicose disponível na corrente sanguínea do que você está precisando para fazer metabolismo basal, o organismo fala, peraí, estou com uma sobra de glicose, tenho sobra de energia. Então, eu vou guardar essa energia para o momento necessário, para o momento que estiver em falta de energia. E aí, nós temos algumas formas também de armazenar a glicose. As células hepáticas e as células musculares pegam o excedente de glicose plasmático e armazenam na forma de glicogênio. Então, é a forma de reserva de glicose no momento de inanição de glicose, no momento de jejum prolongado. Os adipócitos, eles também têm capacidade de pegar a glicose excedente e metabolizar ela e armazenar, só que o adipócito armazena na forma de triglicerídeo, certo? Só que nós temos que ter em mente que essa entrada da glicose do plasma, do sangue, para dentro da célula, não é simples assim, a glicose chega e entra. A glicose atravessa, né? Ela precisa atravessar o intestino, cair na corrente sanguínea e adentrar os tecidos, atravessar membranas. Para isso, a glicose precisa da ajuda de um hormônio,
que nós vamos falar o nome dele daqui a pouquinho. Insulina, vamos falar já, não é daqui a pouquinho não. A insulina. Então, no momento que nós ingerimos a glicose, né, ela foi metabolizada e ela chegou no intestino, a glicose, ela é absorvida pela mucosa intestinal. E no momento que a glicose é absorvida aqui por essa membrana do intestino, ela libera lá na corrente sanguínea um grupo de hormônios que se chama incretina. E as incretinas vão agir no pâncreas, vão estimular o pâncreas a produzir a insulina. Então, voltando, quanto mais a gente está absorvendo glicose, mais incretina está sendo liberada, e quanto mais incretina, mais estimulado está sendo o pâncreas. Observação: as incretinas estimulam a porção endócrina do pâncreas, que é constituída pelas células beta, alfa e delta pancreáticas. E as células beta pancreáticas são as produtoras de insulina, que é essa molécula, esse hormônio peptídico aqui, tá? Por que eu fiz essa observação? Porque vocês podem ver, né, lendo os materiais, que nós temos também o pâncreas exócrino, que aí ele vai ser discutido, as células exócrinas, vai estar relacionado com pancreatite, vai ser trabalhado em outro momento da bioquímica, tá? Então, as incretinas estimulam as células beta-pancreáticas a produzir essa molécula, esse hormônio de insulina. E para que serve essa insulina afinal? Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos pensar mais um detalhe antes. Quando as células produzem, as células beta, então pensa lá na célula beta pancreática, ela está sintetizando a insulina, está armazenando a insulina lá no complexo de Golgi. Então a gente tem células lá no pâncreas, células beta, cheio de insulina ali no complexo de Golgi, cheio de pró-insulina no complexo de Golgi, vamos dizer, tá? Então, a célula produz a pró-insulina. E essa pró-insulina, ela vai ser clivada, tá? Vai ser quebrada. Aí, ela é quebrada na molécula de insulina e na molécula de peptídeo C, ou peptídeo conector. Olha aqui a molécula de pró-insulina. Essa aqui é a estrutura do hormônio insulina e essa parte verdinha é o peptídeo conector, o peptídeo C. Então, quando vai lá na corrente sanguínea, vai ser clivada. Aí sim, a gente tem lá na corrente sanguínea a insulina e tem também esse peptídeo C aqui lá na corrente sanguínea. Esse peptídeo C aqui, ele tem 20 aminoácidos, é uma porção pequenininha, ele não tem atividade biológica nenhuma. Só que vai ser importante lá na frente, quando a gente falar de dosagem, porque o peptídeo C, ele acaba sendo uma medida indireta, a gente consegue dosar o peptídeo C no laboratório e ele é uma medida indireta da insulina na corrente plasmática, porque eles são produzidos da proporção 1:1, né? A gente cliva na proporção 1:1, tá? E a insulina é mais complicado dosar na corrente sanguínea. Precisa de métodos mais específicos, tá? Então, para que serve esse hormônio, essa molécula de insulina que está lá na corrente sanguínea? Por que ela é tão importante no metabolismo dos carboidratos? Bom, primeiro para eu responder essa pergunta, eu preciso falar com vocês assim, que existem os tecidos insulino independentes. Esses tecidos não vão necessitar imediatamente, exclusivamente, da insulina para o processo do metabolismo de glicose acontecer. Por quê?
Os tecidos como o cérebro, hemácias, os hepatócitos, eles são células que na sua superfície, na membrana externa, contêm os receptores de glicose. Então, a glicose que está lá na corrente sanguínea chega aqui, encontra o receptor e entra dentro da célula. Uma vez dentro da célula, ela é metabolizada e forma o ATP. Então, a molécula de glicose consegue entrar na célula independente de insulina. São órgãos vitais que, se ficar, por exemplo, o cérebro, ele não pode ficar na dependência de insulina para a glicose entrar dentro da célula, até o pâncreas produzir a insulina, e se não tiver insulina, todo esse tempo, esse tecido ficaria sem ATP? Então, os tecidos insulinos independentes já têm os receptores de glicose externalizados na membrana. Agora, quando eu falo dos tecidos insulino dependentes, como os adipócitos, tecido muscular esquelético, o tecido dos vasos sanguíneos, retina. O que acontece nesses tecidos? Os receptores de glicose, eles estão internalizados em vesículas dentro das células. Para a glicose conseguir entrar dentro da célula, a gente precisa da ajuda da insulina. Aí que a gente vê como é importante, começa a pensar, e quem não produz insulina, né? Então, aqui é uma célula muscular, por exemplo, e vejam que nós temos aqui dentro, os receptores de glicose, né? Então, o receptor de glicose está guardado em vesículas dentro da célula. E aí, o que acontece? A glicose consegue chegar e entrar na célula? Não, porque não tem nenhum receptor na célula. Então, ela não consegue entrar na célula. Só que a insulina está disponível lá na corrente sanguínea. Então, a insulina vem e se liga no receptor de insulina. A ligação da insulina com o seu receptor ativa uma cascata de sinal que faz com que essa vesícula cheia de receptor de glicose se transporte para a membrana externa. E aí sim os receptores de glicose são externalizados, eles migram para a membrana externa. Então, os receptores só conseguiram migrar para a membrana externa, ficar disponível para a glicose se ligar no receptor de glicose e entrar na célula, ser metabolizada e virar ATP, depois da ação da insulina. Então, esses tecidos precisam ter insulina plasmática para a glicose conseguir entrar na célula, certo? E aí a gente pensa, por que a gente, se a gente pensar no diabetes mellitus, a gente pensa que a gente faz a dosagem de glicose plasmática desse paciente e a glicose está elevada. Por que a glicose está elevada? Porque a glicose está fora da célula. A glicose não está conseguindo entrar dentro da célula. Por quê? O indivíduo que tem diabetes mellitus, vamos dizer que ele tem baixa ou ele não produz insulina. Então, a gente não está tendo esse momento aqui, ligação insulina-receptor e migração dos receptores de glicose para a superfície. Então, a glicose sobra na corrente sanguínea. Por isso que quando a gente faz a dosagem de glicose, a glicose está elevada. Né? Então, quando a gente tem deficiência na produção, na secreção, na ação da insulina, a gente vai ter a doença, a patologia diabetes mellitus, que é caracterizada por hiperglicemia persistente. Então, aumento da glicemia plasmática e glicosúria também. Então, a gente vai começar a ter um excesso de glicose no plasma e essa glicose
vai começar a ficar ali na corrente sanguínea e com o passar do tempo, glicose na corrente sanguínea ela é metabolizada em um composto tóxico e começa a se depositar em tecidos, em vários tecidos, como por exemplo no tecido renal. E quando se deposita no tecido renal, acaba fazendo lesão renal. E a partir desse momento, a glicose começa a ser liberada, como tem lesão na membrana de filtração glomerular, a molécula de glicose consegue atravessar a membrana glomerular e ir embora na urina. Que toda a glicose, que é quando o sangue é filtrado pelo rim, ela é reabsorvida, o organismo não joga a glicose fora, tá? E numa situação dessa, quando a gente tem hiperglicemia e a hiperglicemia tá crônica e começa a ter os primeiros sinais, as primeiras lesões renais, a gente começa a ter também a glicosúria, que é a presença de glicose na urina. Quais são os exames laboratoriais para o diagnóstico do diabetes mellitus? Então, a glicemia em jejum, que o paciente vai até o laboratório em um jejum de 10 a 14 horas, aproximadamente, né? Aproximadamente 10 horas. E a gente vai fazer a coleta de sangue venoso desse paciente e vai fazer a separação dentro de 30 minutos após a coleta. A gente utiliza o anticoagulante, então a gente vai querer, no caso, plasma. A gente utiliza aqueles anticoagulantes trabalhados que são os inibidores da via glicolítica, porque a gente quer dosar a glicose. Então, a gente não pode deixar as hemácias consumir a glicose que a gente vai dosar. E pode ficar sob refrigeração após processamento por até 3 dias, né, na geladeira. A interpretação desse exame de glicemia em jejum, indivíduos normais vai estar com os níveis abaixo de 100 miligramas por decilitro. Indivíduos pré-diabéticos entre 110 e 125 miligramas por decilitro. Indivíduos diabéticos vai ter dosagem maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Ok? E existe ainda pacientes que pode ter a hipoglicemia, dosagens inferiores a 70 miligramas por decilitro, tá? Aí a gente entra em outro problema, né, que daí seria a falta de glicose, de níveis plasmáticos de glicose, e falta de ATP também para os tecidos. Outro exame laboratorial é o teste de tolerância oral à glicose, o TOTG. Nesse exame aqui, o paciente vai ao laboratório, em jejum, lá no laboratório, ele faz a ingestão de 75 gramas de glicose dissolvido. Então, a gente recebe lá um melado lá no laboratório. Delicioso, né? Por sinal. Então, a gente dá para o paciente uma concentração conhecida de glicose e o paciente vai fazer a ingestão. E aí, a partir desse momento que ele fez a ingestão, no tempo zero, né, a gente já faz uma coleta de sangue desse paciente. Esse paciente vai ficar lá no laboratório e nós vamos fazer coletas periódicas de sangue venoso desse paciente. Em 30 minutos, em 60 minutos, em 90 minutos e em 120 minutos. Por quê? A gente vai fazer várias coletas, porque a gente vai fazer uma dosagem depois da glicose, que é pelos métodos enzimáticos, assim como a glicose em jejum, né? Então, a gente vai fazer a dosagem, só que a gente faz a dosagem de várias amostras do mesmo paciente coletadas em tempos diferentes. Por quê? Porque aí a gente vai traçar o que a gente chama de curva glicêmica, que é uma curva baseada na concentração de glicose em miligramas por decilitro pelo tempo. Então, a gente vai ver que no indivíduo normal, após a ingestão de glicose dos 75 miligramas,
o paciente ele tem um pico de glicose na corrente sanguínea, e aí, conforme o organismo, o pâncreas, vai liberando a insulina, a glicose vai adentrando nas células, né? Ela vai reduzindo, vai caindo, né, os seus níveis plasmáticos. Isso aqui é o que se espera no indivíduo normal. O que acontece com o indivíduo diabético? Ele faz a ingestão desse nível de 75 miligramas lá de glicose e o pico dele é muito alto. Ele já começa, na verdade, o nível basal dele já está alto, já está em 150. E ele faz um pico elevado de glicose. E veja que esse pico se mantém por um período muito longo. Por quê? Porque o pâncreas não está liberando ou não está tendo ação a insulina e aquela glicose não está entrando dentro das células, ela está ficando ali na corrente sanguínea por um período maior. Então, o perfil, né, da curva de um indivíduo normal e de um indivíduo diabético. Valores de referência, menor que 140 miligramas por decilitro, dizemos que o indivíduo está com normoglicemia. De 140 e 200 miligramas por decilitro, dizemos que é um quadro clínico de intolerância à glicose. E acima de 200 miligramas por decilitro é diabetes mellitus. Existe também um teste que se chama glicemia capilar. Esse teste ele não tem função de diagnóstico, e sim de monitoramento, de uma triagem, monitoramento de uma terapia. Então, o paciente que é diabético e faz terapia, então a gente vai monitorar como que está os níveis plasmáticos, ou mesmo uma triagem. E não é necessário jejum, e a gente é recomendado esperar pelo menos 30 minutos após uma refeição para fazer a dosagem, e a gente faz a perfuração lá transcutânea, pega um aparelhinho e aqui nessa fitinha que a gente coloca no aparelhinho tem a reação química para detecção de glicose. Se der resultado acima de 200 miligramas por decilitro, aí já é altos níveis de glicemia, podendo ser diabetes mellitus, né? Então, o indivíduo deve investigar melhor, fazer exames direcionados para ver se está com um problema no metabolismo de glicose. Então, para dosar essa glicose, seja a amostra que você coletou na glicemia em jejum, ou a amostra, aquelas várias amostras que você coletou no teste de tolerância oral à glicose, nós utilizamos os métodos enzimáticos, tá? Que é o enzimático colorimétrico. Então, você vai pegar a sua amostra, que contém glicose, e vai colocar um reagente que contém enzima que degrada a glicose. Então, se tiver bastante, é proporcional, né, a degradação de glicose com a quantidade de glicose presente na amostra. Então, se o seu paciente tem bastante glicose, níveis elevados de glicose na amostra, quando você fizer a reação, colocar o reagente no tubo, você vai ter bastante degradação, bastante metabolização de glicose pela enzima do reagente. Se o paciente não tem baixos níveis, não vai ter essa reação dentro do tubo. E essa reação, ela causa cor, tá? Essa degradação da glicose do paciente com as enzimas do kit de dosagem de glicose causa uma cor que vai ser lida lá no espectrofotômetro. A gente faz a absorbância, né? A gente faz a mensuração. O método enzimático colorimétrico, a absorbância é captada pela luz absorvida e é mensurada pelo espectrofotômetro, determinando a concentração de glicose na amostra do paciente. Então, é proporcional à cor da reação. E a gente lê aí no espectrofotômetro. É um teste que tem alta especificidade, ele é rápido, precisa de baixas quantidades de amostra
E aí os principais kits, as principais reações enzimáticas que nós vamos ter é da glicose desidrogenase e da exoquinase. Então, nos kits, geralmente tem a glicose desidrogenase para metabolizar a glicose que está na amostra do paciente, ou a exoquinase, que vai ser também uma enzima que vai degradar a glicose do paciente, aí vai gerar cor e etc. Outro teste que nós temos é o da hemoglobina glicada. O que é esse teste? Vocês sabiam que em torno de 3 a 6,5% da nossa hemoglobina está glicada com glicose, ou seja, fica glicose ligada a essa hemoglobina. Em torno de até 6,5% da hemoglobina presente nas hemácias encontra-se ligada a moléculas de glicose. E a hemácia, ela tem uma vida de 120 dias. Então, o que se pensou, né, na análise laboratorial? Nós podemos dosar essa glicose glicada na hemácia, na hemoglobina, né? E aí, fazendo essa dosagem, a gente sabe que no indivíduo saudável tem que dar aproximadamente 6,5%. A dosagem de hemoglobina glicada estima a glicemia do paciente nos últimos 3 meses, ou seja, acima de 6,5 representa crise hiperglicêmica em um período de até 120 dias atrás. Então, a glicose se liga de forma irreversível na hemoglobina. Então, uma vez ligada, esse 6, no indivíduo normal, né, a quantidade que ligou de glicose até 6,5 no indivíduo normal, fica ligado irreversivelmente por 120 dias. Então, se eu dosar a glicose der 6,5% de glicação, quer dizer que nos últimos 120 dias, o meu paciente não teve nenhuma crise glicêmica, porque a glicação está dentro de 6,5%. Agora, em um paciente que teve os níveis elevados de glicose plasmática, essa glicação aumenta, então fica acima de 6,5%, 10%, por exemplo, 11%. Então, se eu fizer essa dosagem de glicação, a gente vai ver que teve acima de 6,5%. Então, indica que o paciente teve crise hiperglicêmica nos últimos 120 dias. Isso é muito bom para monitorar tratamento. Não exatamente para diagnóstico, mas para monitorar se nos últimos meses teve algum pico. Isso também é bom para aqueles pacientes que quando sabe que vai fazer o exame, está com o exame agendado, faz uma dieta rigorosa na glicose e aí acaba mascarando algum resultado de glicemia. Então, esse exame, mesmo que o paciente ele tenha feito essa dieta aí, eu vou no laboratório sexta-feira, então começa a fazer uma dieta lá na terça-feira. Então, se ele fizer isso, não tem problema, porque a gente vai conseguir saber se ele teve algum pico glicêmico nos últimos 120 dias. A hemoglobina não glicada possui carga positiva e a glicada possui carga negativa. Então, a gente consegue quantificar a carga, a quantidade de glicação, através de um método baseado na diferença de carga elétrica entre a hemoglobina glicada e a não glicada. E isso também vai ser feito, vai ser analisado, né, lá na prática. Então, só para mostrar para vocês que isso aqui é uma molécula de hemoglobina que não está glicada, não está ligada à glicose. Então, ela tem uma carga
sobrando uma carga positiva. E aqui é uma molécula de hemoglobina que está ligada à glicose, então ela está na forma molecular, ela não sobrou, não tem carga disponível, porque a glicose se ligou aqui, tá? Então a gente fala que tem carga zero. E aí a gente tem técnicas no laboratório que a gente vai, técnicas com resinas com carga, resinas sem carga, com que a gente vai passar essa amostra por elas. E aí onde tem carga é captado por resina que tem carga, onde não tem carga não é captado, e assim a gente consegue, não é captado, e assim a gente consegue fazer a separação por diferença de carga e fazer a quantificação de hemoglobina que está ligada à glicose. Temos que fazer uma observação para situações clínicas de anemia ferropriva e as hemoglobinopatias, que esse teste não vai representar valores reais de hiperglicemias retrógradas, tá? Então, são doenças que o tempo de meia-vida da hemácia está alterada. Na anemia hemolítica, a gente tem uma redução da meia-vida, na anemia ferropriva, a gente tem um aumento do tempo de meia-vida da hemácia. Então, são situações clínicas em que o teste de hemoglobina glicada não é aplicado. E aqui nós temos uma tabela mostrando para vocês, né, os valores de referência da glicemia em jejum, do teste de tolerância oral à glicose e da hemoglobina glicada, tá? Normoglicemia, quando é pré-diabetes ou risco de diabetes e diabetes estabelecidos. Então, aqui estão os valores estabelecidos que pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório, de teste para teste. Certo? Obrigada, gente. Espero vocês na próxima aula e bom estudo sobre o metabolismo dos carboidratos.